Nós vamos conversar com o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Boa tarde, senador. O senador está aí no Salão Azul, pegou um tempinho para nos atender. Agradeço muito. Senador, nós temos reclamações hoje de líderes partidários. Boa tarde, Raquel. Satisfação enorme estar com vocês. Obrigada, senador. Minha primeira pergunta. Nós temos reclamações hoje de líderes partidários dizendo que o governo está ameaçando cortar emendas e cortar cargos para aqueles parlamentares que assinaram o pedido de impeachment do presidente Lula. É verdade? Raquel, assim, se tem uma coisa que nós não estamos preocupados é com um pedido que, primeiro, é estapafúrdio na sua motivação e, segundo, que não tem representatividade. Foi um grupo inferior a 100 parlamentares que assinaram, faz parte da oposição e os que assinaram têm posições conhecidas. Então, não tem relação com o governo. Obviamente que os que assinaram esse pedido têm uma opção política que fizeram, que é a opção de não ter relação alguma com o governo e como a maioria não tem. Então, é uma preocupação que nós não temos. Se tem algo que não tem embranquecido um cabelo novo de qualquer um dos membros da coordenação política do governo, é esse estapafúrdio pedido. Se não tem preocupação, não tem por que retalhar, né, senador? Pedro Venceslau tem uma pergunta para o senhor. Senador, o senador Renan Calheiros disse para aliados que tinha um acordo costurado para que ele fosse o relator da CPI da Braskem. Inclusive, teria tido uma ligação do Alexandre Padilha para o Rodrigo Pacheco dizendo isso. No final, ele não foi escolhido e acabou deixando a comissão. Houve esse acordo ou não houve esse acordo? E como é que vai ser tratada essa CPI pelo governo? Bom, primeiro, Pedro, não foi tratado, assim, a composição dessa CPI não foi em nenhum momento tratado no âmbito do governo, no âmbito da coordenação política. O senador Renan é um parlamentar que nós refutamos aqui com um dos melhores quadros de apoio político ao governo, pela experiência que tem, por ter sido presidente do Congresso Nacional, pela liderança que tem no Congresso Nacional e um dos que tiveram um dos papéis mais heróicos na resistência ao triste período passado enfrentado pelo país. Então, tem do governo o total respeito e a total consideração. Então, eventual divergência, assim, não tem desacerto possível com o senador Renan Calheiros. Ele desfruta de todo o prestígio do governo e entrega para o governo, inclusive, tanto ele como o MDB, entrega para o governo dos seus melhores quadros e quadros de Alagoas para a composição do governo, para a composição do ministério, que é o senador Renan Filho, que dirige com muita competência, está fazendo uma revolução no âmbito da construção, uma ampliação de estradas no país e no âmbito, é uma peça central da obra de reconstrução nacional, o serviço que o senador Renan está fazendo, está cumprindo, o senador Renan Filho está cumprindo no Ministério dos Transportes. Então, não há dissenso, não há divergência. Ainda semana passada eu conversei com o senador Renan e ainda essa semana vamos nos encontrar e conversar novamente. Não há divergência em relação às posições e aos encaminhamentos do senador Renan Calheiros. Senador Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, líder. Que bom ter o senhor aqui com a gente hoje. No domingo, o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu, de fato, uma multidão ali na Avenida Paulista. Isso também é uma fotografia de como o Brasil segue polarizado. O governo Lula tem falhado em conseguir quebrar essa polarização e dialogar com alguns setores do eleitorado, como os evangélicos, por exemplo? Jussara, em primeiro lugar, assim, uma constatação. Fora a aglomeração, qual o resultado prático da manifestação de domingo? Me parece que nenhum. A vida continua como está e me parece que o ex-presidente buscou, naquela aglomeração, uma fotografia para, sobretudo, intimidar a Justiça, a Polícia Federal, que está investigando por notórios crimes cometidos. O mais grave deles, o crime de golpe de Estado. Conseguiu isso? Me parece que não. Aliás, eu acho que se complicou mais. No discurso, pelo que vi, pelo que eu ouvi na imprensa,
ele reconheceu a existência de uma minuta de golpe. Eu acho que teríamos, inclusive, que recomendar à Polícia Federal que coletasse o próximo depoimento dele na Avenida Paulista. Talvez fosse mais eficaz do que os depoimentos que ele costuma fazer na delegacia e utiliza do direito constitucional ao silêncio. Do ponto de vista, aí é outro aspecto, do ponto de vista nossa preocupação é em unir o Brasil, governar e melhorar a vida do povo. E é isso que vamos nos dedicar, né? Nós queremos... O presidente Lula reitera e disse isso desde o primeiro instante que foi eleito presidente da República, reeleito pela terceira vez e eleito presidente da República em 30 de outubro de 2022. Não existe dois Brasis. Somos um só povo, uma grande nação. Da parte nossa, de todos os agentes do governo, tem tido todo esforço para unir o Brasil, dialogar com todos, católicos, evangélicos, sem religião, enfim, com todos os setores. O esforço que temos feito e que temos trabalhado é nesse sentido. Do ponto de vista da ação da oposição, é direito dela, e me parece que o máximo que conseguiu foi a fotografia que o ex-presidente queria e, no meu sentir, ele se enrolar um pouquinho mais com as investigações da Justiça. Senador, ele lançou uma proposta de anistia aos presos do 8 de janeiro. Essa proposta teve apoio, por exemplo, do governador Ronaldo Caiado. O senhor sente algum clima para isso prosperar? Eu acho que é autoanistia para ele próprio, né? E quem pede anistia é porque cometeu crime. Então, tem significado de diagnóstico. Nós temos agora confissões de crimes, né? Antes de se debater anistias, eu acho que tem que se apurar os crimes. O senhor pode explicar um pouco melhor? Eu não entendi se o senhor acha que isso no Congresso prospera ou não. O senhor disse que acha que Bolsonaro quer uma autoanistia, mas tem clima no Congresso Nacional? Deixa eu te dizer... Raquel, deixa eu te dizer uma coisa. O Congresso Nacional anistiar aqueles que há 1 ano e 3 meses depredaram esse espaço todo que nós estamos, ofenderam os pilares da República e da democracia brasileira, tentaram dar golpe de Estado. O Congresso fazer isso era vilipendiar a sua própria história. Raquel, aqui onde nós estamos, mais ali ao fundo, tem um quadro que foi entregue, foi inaugurado há pouco tempo, há 2 semanas, que é um quadro feito e construído por um dos principais artistas plásticos que temos, que reúne fragmentos do Congresso Nacional de vidraças que foram destruídas naquele 8 de janeiro. Aquele quadro está ali, inaugurado na semana passada, para que nós não nos esqueçamos e para que nunca mais aconteça. Aquele quadro está ali para gerações atuais, para gerações que virão. Este Congresso Nacional não pode vilipendiar aquele quadro, não pode vilipendiar a memória, não pode ofender a sua própria história. Então, chance zero. Aliás, os próprios presidentes das casas, tanto o presidente Arthur Lira quanto o presidente Rodrigo Pacheco, foram vítimas do 8 de janeiro. Não creio que eles mesmos tenham a intenção de fazer isso com suas próprias histórias. Pedro Venceslau tem uma pergunta, senador. Senador, eu queria saber se o senhor entrou num acerto com o senador Alcolumbre, se o senhor vai apoiar a candidatura do Josiel, irmão dele, à prefeitura de Macapá, o senhor vai lançar uma candidatura própria, teve alguma composição, como está a situação lá? Pedro, a candidatura de Josiel, apresentada, que é a provável candidatura do União Brasil é um dos partidos do arco de aliança, que apoia o governo, né? Então, temos pré-candidaturas lá colocadas, a própria candidatura de Josiel Alcolumbre, tem uma possibilidade de uma pré-candidatura do PSOL, que é do deputado Paulo Lemos, né? Tem uma possibilidade de uma candidatura dos Republicanos, que é da ex-deputada, que é da deputada Aline Gugel, né? Tem uma candidatura do PDT, que é o deputado Jesus Pontes. Então, todas essas candidaturas estão dentro do arco possível de receber o apoio das forças que estão, de receber o apoio do presidente Lula e de receber o apoio do conjunto das forças do presidente Lula. O próprio prefeito da capital é de um partido que está dentro do arco de apoio. Então, eu acho que o procedimento, nós vamos deixar amadurecer mais o quadro até junho, mas, sem dúvida, a candidatura de Josiel é uma das candidaturas que tem amplas chances de receber o apoio do presidente
presidente Lula e recebeu o apoio dos partidos que estão coligados em torno do presidente Lula. Nós conversamos com o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Senador, eu agradeço imensamente a sua disposição de participar, de conversar aqui com o CNN. Raquel, disponha, sempre uma alegria estar com você. Muito obrigada mesmo, senador. Raquel, disponha, sempre uma alegria estar com você e estar com todos vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, senador. Um prazer.